Fala, torcida, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Já peço aqueles 2 segundinhos para você deixar seu like, se inscrever e ativar as notificações para estar recebendo os avisos de quando eu subir vídeos novos aqui no YouTube, valeu? Lembrando que hoje eu vou fazer um sorteio de uma camisa oficial às 9 horas da noite. Se você ainda não é inscrito e não viu esse vídeo, se inscreva, veja o vídeo de ontem sobre o sorteio da camisa, deixe seu comentário embaixo com a hashtag Vasco e participe do sorteio, valeu? Bom, vou deixar vocês com a entrevista exclusiva da Super Rádio Tupi com o candidato Levenciano, presidente eleito democraticamente no dia 7 de novembro, e ele fala sobre a atual situação do clube no Campeonato Brasileiro e também sobre as eleições que terão um posicionamento divulgado pelo TJRJ no próximo dia 17. Valeu, galera? Fui, depois eu volto. Fiquem com o áudio. Esse ano, ele que ganhou o pleito do dia 7 de novembro, ele ainda há pouco fez uma conclamação pública, antes de até dar boa noite a ele, vou ler aqui essa conclamação pública. O Vasco segue em uma situação delicada e precisa do esforço de todos os vascaínos. A luta política engrandece a democracia, mas uma trégua se faz urgente em favor do bem maior da instituição. Por isso, declaro que acatarei o resultado do julgamento do dia 17 de dezembro, seja ele qual for, e não interporei qualquer recurso contra essa decisão, caso ela não me seja favorável ou ela me seja desfavorável. Conclamo todas as partes envolvidas, a saber, os senhores Roberto Monteiro, Fausto Mussa, Jorge Salgado, Alexandre Campelo e, inclusive, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e também declarar o mesmo e assegurar que não autorizarão interposta pessoa a agir em sentido contrário. O Vasco não aguentará mais a permanência de uma batalha judicial prolongada. Corremos sério risco de um quarto rebaixamento e a responsabilidade dos agentes políticos exige que ponhamos um fim definitivo nisso. Dia 17 de dezembro estaremos com 40 dias de brigas que precisam cessar. Ganhe ou perca quem for. Espero que os senhores aceitem pelo bem do Vasco da Gama. Aguardo o posicionamento de todos. Saudações vascaínas. Luiz Roberto Levenciano. Abra a nossa entrevista, Leven, falando dessa sua conclamação. Boa noite, Leven. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Wellington. Boa noite, ouvintes da Rádio Tupi. Boa noite. A nossa preocupação, Sérgio, Wellington, chegou ao limite, né? Eu acho que a luz vermelha está ligada, né? Nós tivemos uma eleição no dia 7 com todos os candidatos participando, onde tivemos uma votação expressiva de 3.447 pessoas, com todos participando, e até hoje essa situação não está resolvida, o que cria instabilidade, que cria uma confusão, né, uma série de sentimentos negativos no seio do torcedor vascaíno, uma angústia para todos, e isso aí, sem dúvida, acaba por repercutir no resultado de campo, e nós precisamos dar um basta nisso. Então, acho que a minha iniciativa é no sentido de colocar o Vasco acima de qualquer interesse. O julgamento que vier no dia 17 de dezembro, para mim, é definitivo, seja ele qual for o resultado, eu acatarei, não vou recorrer, não vou alongar essa briga na justiça, que, na minha opinião, jamais deveria ter existido se o Estatuto do Vasco fosse rigorosamente obedecido no tocante às eleições do clube, como em qualquer outro clube. Tivemos aí eleições presenciais no Botafogo, no Corinthians, sem problema nenhum, e no Vasco é sempre uma celeuma, é sempre assunto nacional. Entendi. Como que você viu a participação do time hoje, Léo? Horrorosa, né? Infelizmente o time está desorganizado, a gente toma gol de centroavante de cabeça, onde o zagueiro não está colado com ele ali na marcação, onde estão 2 laterais. A gente vê um jogador tendo sido afastado recentemente, que foi o Felipe Bastos. Vemos o Leandro Castan sendo substituído no intervalo. E isso aí deve significar alguma coisa que está acontecendo internamente, que precisa ser esclarecido, né? A gente precisa ter ordem, precisa ter comando, precisa ter alguém que tenha capacidade no momento de liderar um processo de transformação, de mudança, para que o time possa reagir. O time, o elenco precisa de ajuda, precisa de auxílio.
A gente precisa entender exatamente o que está acontecendo, se nós temos problemas financeiros a resolver, se o psicológico da equipe está muito abalado, né, se está havendo algum tipo de problema no sentido lá da harmonia do treinador com o elenco. A gente precisa esclarecer, precisa entender, precisa ajudar. O Vasco está precisando de ajuda, né? Eu acho que está na hora de todos pensarem no Vasco para que a gente ainda consiga reverter o resultado de um possível rebaixamento novamente. Nós temos 15 partidas ainda a fazer, é perfeitamente possível se recuperar. O problema é que a gente não está vendo essa capacidade de reação no time no momento. Então precisamos realmente fazer algo que traga essa capacidade de reação. Eu participei, Sérgio, da eleição. Eu lembro a todos os vascaínos que eu não organizo eleição. Eu sou só um sócio que tinha capacidade elegível de se candidatar, me candidatei, participei da eleição normalmente, cumprindo todos os ritos do estatuto, e tinha um planejamento, que é o projeto Somamos, para que a gente, ganhando as eleições no dia 7, como aconteceu, que a gente pudesse oferecer ajuda ao Vasco a partir do dia 8 de novembro. Nós tínhamos, inclusive, planejado a possibilidade de reforçar o elenco, de reforçar o time, né? Mas para isso a gente precisaria da cooperação, da parceria do presidente, que acabou embarcando também nesse factoide, que foi outra eleição que foi criada no dia 14, em desacordo com o estatuto, né? Na minha opinião, patética, com 2 únicos candidatos, em vez de todos participando, de forma que isso causou uma balbúrdia no clube e evitou que a gente pudesse colaborar como a gente queria, como presidente eleito, já a partir do dia 8 de novembro, eis que havia prazo ainda de inscrição de jogadores no Campeonato Brasileiro, e isso aí nos deixa hoje com as mãos atadas em relação a não ter condições de fazer muita coisa para poder ajudar como a gente poderia desde a data de 8 de novembro. Mas estamos aí, de qualquer maneira, conclamando publicamente todos esses agentes políticos citados, inclusive o clube, para que acatem definitivamente o resultado do julgamento do dia 17 de dezembro, seja ele qual for, e cessem essas brigas judiciais para que o Vasco encontre o seu caminho, reencontre o seu caminho de vitórias, de harmonia, de paz. Chega de brigas dentro do Vasco. Tá bom. Só para a gente terminar, ontem o presidente Campelo, nas redes sociais, ele convocou você e o Salgado também para começar o trabalho de transição. Isso evoluiu de ontem para hoje? Vai evoluir de hoje para amanhã? Veja bem, todo o chamado do Vasco eu atendo, Wellington. Eu marquei com ele, com a minha equipe executiva, vou estar com o Augusto Tanuri, vou estar com o Luiz Paulo Rosenberg, na quarta-feira, que o nosso pessoal especializado em finanças, com o Nilton Leão, né? Marquei com o Campelo quarta-feira, 15 horas, em São Januário, mas o que o Campelo está fazendo não é uma transição exatamente. Tudo bem que o Vasco nunca fez uma transição, na verdade, né? Mas isso que ele está propondo é simplesmente nos abrir informações sobre o clube, né? Eu não vejo nenhuma razão que justifique o Jorge Salgado ser convidado para participar disso, né? Não vejo que exista legitimidade alguma, porque há uma ordem judicial em vigor, que é a única ordem judicial que está em vigor no momento, é pela eleição do dia 7 de novembro. Se isso vai se modificar no dia 17 de dezembro no julgamento, é outra história, mas hoje está em vigor uma ordem judicial que legitimou as eleições do dia 7. Eu não entendo que o Campelo, não concordo com essa posição do Vasco, do Campelo, de que há uma indefinição, até porque o Campelo exerceu o mandato dele por 3 anos embaixo de uma ordem liminar. Todos devem lembrar do episódio da urna 7, da briga que teve com o Eurico em 2017, e a chapa Sempre Vasco acabou sendo a vitoriosa, né? E com uma ordem liminar que perdurou durante todo o mandato do Campelo, ou seja, o Campelo está no poder há 3 anos através de uma liminar. Então, o vento que venta lá não venta cá. A gente tem uma liminar que não está sendo respeitada. Mas tudo bem. Mais uma vez, a gente conclama a eles, então, que aceitem o julgamento do dia 17. Esse chamado do Campelo, como eu disse, ele não é exatamente uma transição, porque transição, Wellington, a pessoa que é chamada a colaborar, que é o sucessor do presidente atual, ele tem que ter a possibilidade de interagir com o elenco, de conversar com o treinador, de tentar entender o que está acontecendo, porque se não tiver isso, não tem como ajudar em coisa nenhuma, é simplesmente uma medida para inglês ver, para jogando para a torcida.
Então, à medida que o Campelo abre o clube simplesmente para nos passar informações administrativas sobre a situação do Vasco, é claro que isso ajuda no nosso planejamento para o ano que vem, mas nos deixa de mãos atadas e nos impede de interagir efetivamente, eficazmente, para poder conseguir colaborar com a melhoria do desenvolvimento da performance do futebol dentro do campo no momento. Tá certo, então. Tomara que todos se entendam em prol da instituição Vasco da Gama. Levin, obrigado mais uma vez pelo seu carinho com a Super Rádio Tupi. Saudações vascaínas. Saudações vascaínas a todos os vascaínos, ouvintes da Super Rádio Tupi. Um abraço, Sérgio, Wellington, a todos os ouvintes. Boa noite. Boa noite. Então tá aí a excelente posição do Levenciano. Participação ao vivo, o Wellington leu a nota, a participação ao vivo do Levenciano, esperamos, né, que realmente haja a partir deste momento um certo cumprimento de todos, né, e pensem nessa situação, neste momento que é crítica, é quase que desesperadora, podemos dizer. A gente está manifestando todo o nosso apoio